Então, nós vamos falar agora, inicialmente, deste livro aqui do professor Olavo de Carvalho, chamado Aristóteles em Nova Perspectiva, Introdução à Teoria dos Quatro Discursos. Eu tenho ele nessa versão, né? Essa versão aqui. E por que a gente vai fazer essa leitura? Porque ela vai nos ajudar em muito na compreensão das aulas de São Boaventura, das aulas de Duns Scott, né? Dentre outros, né? São Tomás de Aquino, porque ele fala exatamente da maneira que as pessoas têm de se comunicar. É imperceptível no dia a dia, mas acontece, né? Que são justamente os quatro discursos da comunicação humana: o poético, o retórico, o dialético e o lógico ou analítico científico. Então, vou começar aqui com a introdução. Vou ler aqui uma nota de rodapé que traz dados históricos muito importantes. Eu vou ler aqui depois a página, um pedaço, né, da página 31, uma parte aqui. Né? Isso aqui tudo ainda é a introdução, né, o item 1, para depois a gente entrar de fato no livro. Tá certo? Então é só uma. Esse livro ele é assim, é um divisor de águas, né? É genial, como a obra do nosso professor Olavo de Carvalho, tá? Então a gente vai começar aqui no item 1. Vamos gastar aqui uns 20 minutinhos lendo isso aqui. E aí, Regina, eu queria que você começasse, né? E quando chegar na nota de rodapé, né? No final desse parágrafo aí, você vem aqui para o item 2 e dá uma lida nisso aqui também, tá? Para a gente ir tocando. Nesse primeiro momento, a gente vai ler até uma parte aqui da página 22, depois a gente pula para a página 31, tá? Da página 21 à página 22, a gente vai pular para a página 31. Ok? Então vamos. Regina, por favor. Sua vez de ler. Há embutida nas obras de Aristóteles uma ideia medular que escapou à percepção de quase todos os seus leitores e comentaristas, da antiguidade até hoje. Mesmo aqueles que a perceberam, e foram apenas dois que eu saiba, ao longo dos milênios, limitaram-se a anotá-la de passagem, sem lhe atribuir explicitamente uma importância decisiva para a compreensão da filosofia de Aristóteles. Isso. Aí agora tem a nota de rodapé, né? Que ele vai fazer alusão aqui a alguns filósofos, né? Bem interessante. Então, esse início de parágrafo, ele nos remete a essa nota de rodapé que eu vou ler agora para vocês. As duas pessoas que o professor Olavo fala aqui em cima, né? Foram Avicena e Santo Tomás de Aquino. Tá? Nada mais, nada menos que Avicena e Santo Tomás de Aquino. Né? São dois expoentes, né? Um no Ocidente, Santo Tomás, outro no Oriente, Pérsia, se eu não me engano. Avicena. O nome dele, ele é conhecido aqui no Ocidente como Avicena, mas o nome dele é Abu Ali el-Hussein ibn Abdallah ibn Sina. 375 a 428
H. Eu não estou entendendo muito bem o que ele quer dizer com isso aqui, né? Barra 985 a 1036 depois de Cristo. Tá, isso aqui deve ser uma outra maneira de medir o tempo, né? 375 a 428 H. Eu desconheço isso aqui. Esse eu conheço. 985 a 1036 depois de Cristo. Ele foi contemporâneo, inclusive, viu, Regina, de Santa Hildegarda, o Avicena, né? Se você olhar a data de nascimento, nascimento e morte de Santa Hildegarda, você vai ver que tem aí uma certa referência, tá? Eu me recordo que eu li alguma coisa nesse sentido, que é Santa Hildegarda no Ocidente e Avicena lá na Pérsia, né? Tem até um livro, um filme interessante que fala sobre Avicena, ou Abissina, que chama também, né? Abissina, que é o físico. É um filme interessantíssimo. Muito mesmo. Vamos lá. Avicena afirma taxativamente na sua obra Nadjat, a salvação, a unidade das 4 ciências. A unidade, preste bem atenção a isso aí, tá? São 4 ciências. Eu já falei aqui na introdução de 4 discursos, né? Então, a Avicena fala na unidade desses 4 discursos, né? Sob o conceito geral da lógica. Segundo o barão Carra de Vaux, isto mostra quanto era vasta a ideia que ele fazia desta arte, em cujo objeto fizera entrar o estudo de todos os diversos graus de persuasão, desde a demonstração rigorosa até a sugestão poética, conforme Byron Carra de Vaux. Avicenne, Paris, Alcan, 1900, pp. 160 a 161. Ponto. Já Santo Tomás de Aquino menciona também, nos comentários às segundas analíticas 1.1, número 1-6, os 4 graus da lógica, dos quais provavelmente tomou conhecimento através de Avicena. Tomás de Aquino tomou conhecimento através de Avicena, que tinha uma vasta biblioteca com os livros, né? Com os escritos de Aristóteles, né? Que foi destruído por conta da invasão muçulmana, uma coisa assim. Agora eu não me recordo bem, mas assim a maior parte da obra de Aristóteles foi destruída, né? Tomás de Aquino menciona também nos comentários, né, às segundas analíticas, os 4 graus da lógica, das quais provavelmente tomou conhecimento através de Avicena, mas atribuindo-lhes o sentido unilateral de uma hierarquia descendente que vai do mais certo, o analítico, ao mais incerto, o poético. Lembrando que são 4 discursos: o poético, o retórico, o dialético e o analítico. Ok? E dando a entender que, da tópica para baixo, estamos lidando apenas com progressivas formas do erro, ou, pelo menos, do conhecimento deficiente. Isto não coincide exatamente com a concepção de Avicena, nem com aquela que apresento neste livro, e que me parece ser a do próprio Aristóteles, segundo a qual não há propriamente uma hierarquia de valor
entre os 4 discursos. Olavo chamando aqui 4 argumentos. Mas sim uma diferença de funções articuladas entre si e todas igualmente necessárias à perfeição do conhecimento. Ou seja, o homem se comunica com os 4 discursos e um integra o outro, são interdependentes. Essa é a visão de Aristóteles, essa é a visão de Avicena e essa também é a visão do professor Olavo, que não é a visão de Santo Tomás de Aquino. Okay? De outro lado, é certo que Santo Tomás, como todo o Ocidente medieval, não teve acesso direto ao texto da Poética, que é um livro perdido de Aristóteles. Né? Se tivesse, seria quase impossível que visse na obra poética apenas a representação de algo como agradável ou repugnante. Sem meditar mais profundamente sobre o que diz Aristóteles quanto ao valor filosófico da poesia. Olha só, gente, o valor filosófico da poesia. De qualquer modo, é um feito admirável do aquinatense, São Tomás de Aquino, chamado também de aquinatense, de aquinate, o aquinatense, né? O haver percebido a unidade das 4 ciências lógicas, quais? Poética, retórica, dialética e analítica científica. Raciocinando, como fez, desde fontes de segunda mão. Isso foi a nota de rodapé, tá? Beleza? Regina, continua aí, por favor. No entanto, ela é a chave mesma dessa compreensão. Se por compreensão se entende o ato de captar a unidade do pensamento de um homem desde suas próprias intenções e valores, em vez de julgá-lo de fora. Ato que implica respeitar cuidadosamente o inexpresso e o subentendido, em vez de sufocá-lo na idolatria do texto coisificado, túmulo do pensamento. Olha bem. Olavo ele sempre traz essa questão da ação, né, da dinâmica do processo cognitivo. Né? Quando ele diz assim, ó, se por compreensão se entende o ato de captar a unidade do pensamento de um homem, desde suas próprias intenções e valores, em vez de julgá-lo de fora. Né? Ato que implica respeitar cuidadosamente o inexpresso e o subentendido, diferente do julgamento que é feito de fora. Tá? É respeitar cuidadosamente o inexpresso e o subentendido. Né? Em vez de sufocá-lo na idolatria do texto, coisificando túmulo do pensamento. Perdão, do texto coisificado. Né? É essa questão do engessamento do texto. Né? Você vê isso muito na lei. Né? O legislador ele cria a lei, mas a aplicação dessa lei ela vai se transmutando na medida que os analistas do direito vão trazendo a vida cotidiana para a norma. Né? O mundo ele é dinâmico, né? Ele não para. Né? E a letra crua da lei ela é
travada ali, né? Então você tem que fazer a hermenêutica está justamente isso, você trazer a letra da lei junto com o dia a dia, a coisa viva, né? A lei como sendo um guarda-chuva, mas sem deixar de absorver, né? De absorver na interpretação aí a circunstância, né? Já diz o filósofo Ortega Gasset que o homem é ele e as suas circunstâncias, né? Então, vamos lá. Regina, continua, por favor. A essa ideia denomino. A essa ideia denomino teoria dos 4 discursos. Pode ser resumida em uma frase, 2 pontos. O discurso humano é uma potência única, que se atualiza de 4 maneiras diversas, 2 pontos. A poética, a retórica, a dialética e a analítica lógica. Dita assim, a ideia não parece muito notável, mas se nos ocorre que os nomes dessas 4 modalidades de discurso são também nomes de 4 ciências, vemos que, segundo essa perspectiva, a poética, a retórica, a dialética e a lógica, estudando modalidades de uma potência única, constitui também variantes de uma ciência única. A diversificação, mesma em 4 ciências subordinadas, tende a sentar-se na razão da unidade do objeto que enfocam, sob pena de falharem à regra aristotélica das divisões. E isto significa que os princípios de cada uma delas pressupõem a existência de princípios comuns que as subordinem, isto é, que se apliquem por igual a campos diferentes entre si, como a demonstração científica e a construção do enredo trágico nas peças teatrais. Então, a ideia que acabo de atribuir a Aristóteles já começa a nos parecer estranha, surpreendente, extravagante. E as 2 perguntas que ela nos sugere de imediato são, 2 pontos. Terá Aristóteles realmente pensado assim? E se pensou com razão? A questão biparte-se, portanto, numa investigação histórico-filológica e numa crítica filosófica. Não poderei, nas dimensões da presente comunicação, realizar a contento nenhuma nem a outra. Em compensação, posso indagar as razões da estranheza. Beleza, Regina. Vamos ficar por aqui, tá certo? Vamos ficar por aqui. Ok. Eu vou marcar aqui essa continuação. Ai, porque, assim, em princípio, a ideia aqui é apresentar a ciência da teoria dos 4 discursos. É que as pessoas ótimo, não? É entendam, ótimo. né? Isso. Entendam isso. Uhum. A gente não vai fazer o estudo que nós fizemos outrora de ler o livro todo. Uhum. A gente vai trazendo alguns trechos para que as pessoas entendam que tem essas Isso. que a comunicação ela não é uma coisa solta, estanque, né? Que existe um método e que isso foi descoberto há mais de 500 anos antes de Cristo. Ou seja, isso foi descoberto, não, isso foi documentado, né? Foi estudado, transcrito, né? Foi
analisado, averiguado, né? Ok? Ok. Assim, é até difícil parar, que a partir daqui ele começa a ir abrindo aí as roscas, né? Quando ele diz assim, ó, o espanto que a ideia dos 4 discursos provoca a um primeiro contato advém de um costume arraigado da nossa cultura. Um costume arraigado da nossa cultura. De encarar a linguagem poética e a linguagem lógica ou científica como universos separados e distantes, quando não são, e regidos por conjuntos de leis incomensuráveis entre si. Desde que um decreto de Luís XIV separou em edifícios diversos as letras e as ciências, o fosso entre a imaginação poética e a razão matemática não cessou de alargar-se até se consagrar como uma espécie de lei constitutiva do espírito humano. Observem os erros que fazem com que tudo comece a se complicar, né? E por aí vai, né? Vamos dar uma parada por aqui, continuamos outro momento, certo? Agora nós vamos pular. Nós vamos pular isso aqui e vamos entrar mais direto numa espécie de explicação de cada uma dessas. Número 1. As 4 ciências do discurso tratam de 4 maneiras pelas quais o homem pode, pela palavra, influenciar a mente de outro homem ou a sua própria. As 4 modalidades de discurso caracterizam-se por seus respectivos níveis de credibilidade. 2 pontos. A. O discurso poético versa sobre o possível. Pronto, é isso que eu queria que você fizesse mesmo. Chama a atenção, né, do discurso e sobre o que ele transmite, né? Sobre qual é a essência dele. Sempre lembrando que os 4 discursos são uma ciência só, mas subdividida em 4 itens, que a gente pode chamar de 4 subciências, ou 4 ciências também. Mas a ciência é uma só. Por que uma só? Porque os discursos dependem um do outro. Não é que eles se complementem, é como se fosse um discurso só, exposto de 4 maneiras. Tá certo? Assim, chamar sempre a atenção para isso. Quando você fala que o discurso poético é o discurso do possível, que o discurso retórico é o discurso do verossímil, né? Que o discurso dialético é o discurso da prova e que o discurso analítico-científico ou lógico é o discurso das premissas verdadeiras, né? E isso tem que focar isso aí, entendeu, Regina? Tem que dar foco nisso, para que as pessoas comecem a criar na sua mente a ideia, né? E do porquê da conexão de um discurso com o outro. Tá? Tá certo? Manda brasa. Vamos lá. A. O discurso poético versa sobre o possível, dirigindo-se, sobretudo, à imaginação, que capta aquilo que ela mesma presume. Presumível. Olha imagem. Só. Representação. Olha só que coisa importante. O discurso poético que versa sobre o possível, ele se dirige, sobretudo, à imaginação.
É por isso que o professor Olavo sempre diz: leiam literatura e comecem por poesia. Não é? Tá certo? Uhum. Vai. Olha o que ele fala aqui, ó, imagem, representação, né? Presumível. Não é o discurso do, como é que eu diria assim? Não é o discurso analítico científico, de uma premissa verdadeira, porque é decorrente da lógica. Não, é o discurso do presumível, é o discurso do possível. É o discurso do envolvimento. Isso, Né? isso. Tá? É um discurso da imagem, da representação, do presumível, não é? Você lê um romance, você lê um livro de ficção, faz parte desse discurso, do discurso poético. Né? Às vezes se troca o nome dos personagens, mas no fundo, a essência tem alguma coisa de um fato verídico que deve ter acontecido. Não com aquele nome, não com aquelas pessoas, talvez não naquelas circunstâncias, mas existe. Existiu em algum momento. Por isso o professor diz: leiam livros de ficção. Turbine o imaginário de vocês. Por isso que ele está falando. Ele é dirigido, sobretudo, à imaginação. Não é? Fertilize a memória, a imaginação. Porque tem coisas que pessoas passaram no mundo e que nós nunca vamos passar. Mas se porventura acontecer de a gente se deparar com uma coisa que a gente já leu, que a gente já viu num discurso poético, num livro, num romance, numa literatura de ficção, até num filme, numa ópera, né? Enfim, você já vai saber como agir diante daquilo. Tá? Vai. Item B. O discurso retórico tem por objetivo o verossímil e por meta a produção de uma crença firme que supõe, para além da mera presunção imaginativa, a anuência da vontade. Olha só, tá? Então, assim, olha a evolução, vamos chamar de evolução, mas não que um discurso seja melhor ou mais evoluído que o outro, não é isso. Observa que o discurso poético é o discurso da imaginação. O discurso retórico, ele usa essa imaginação, hein? Tá? Esse discurso ele tem uma finalidade de convencer. Ele vai para além da mera presunção imaginativa. Né? Ele é o discurso do verossímil, ele não é o discurso do verdadeiro, é do verossímil. É daquilo que se assemelha ao verdadeiro. E muitas vezes um discurso retórico ele é baseado em premissas que são premissas mentirosas. Por isso, verossímil. Né? Quer ver, Regina? Vê aí no dicionário o exato sentido da palavra verossímil ou verossimilhança. Só para a gente não adiantar com essa dúvida. Não é com essa dúvida, nós estamos vendo aqui conceitos, né? Verossimilhança. Qualidade do que é verossímil ou verossimilhante. Literatura. Ligação, nexo ou harmonia entre fatos, ideias, etc. Numa obra literária, ainda que os elementos imaginosos ou fantásticos sejam determinantes no texto. Coerência. Né? Verossímil. Verossímil. Que parece verdadeiro.
Pronto, era essa a definição que eu queria chegar. Isso. Verossímil é o que parece verdadeiro. Uma Isso é narrativa. inacreditável, que é possível ou provável por não contrariar a verdade. É plausível. Plausível. Né? Que é possível ou provável. É isso mesmo. Por não contrariar a verdade. É Exato. plausível. Uma teoria, por exemplo. Né? Uhum. Ok? Uhum. Beleza. Vamos lá. Discurso dialético. Não. Já Continua, Regina. continua. Lê de Então. novo o discurso retórico. Lê Tá de bom. novo. Para consolidar. Né? Porque tem muita gente que nunca viu isso aqui. Né? Como a gente está trazendo isso para dentro dos estudos que nós estamos fazendo, é importante que as pessoas desçam um pouquinho para a compreensão dessa ferramenta. Isso é um instrumento para poder compreender o que a gente está lendo. É a leitura instrumental que a gente fez logo no início, quando a gente começou, há uns 3 anos atrás, né? E para poder entender. Tu te lembra que a gente estudava isso aqui para poder entender Eric Fegler? Sim. Para poder entender Louis Lavelle? Pronto, a ideia é essa. A gente está retomando a leitura. Nós vamos dar uma leitura que chama de uma lambidinha, né? No livro de Louis Lavelle, que é O Mal e o Sofrimento. Né? Você sabe que ele usa a dialética para torar. Né? Né? Beleza? Então, assim, verossímil é o que parece verdadeiro. Parece. Tá? Parece. Né? Por isso que ele pressupõe aí a mera presunção imaginativa, hein? Vai. Manda. Bom, vamos lá. Repetindo, item B. O discurso retórico tem por objeto o verossímil e por meta a produção de uma crença firme, que supõe para além da mera presunção imaginativa a anuência da vontade. E o homem influencia a vontade de outro homem por meio da persuasão. Isso. Que é uma ação psicológica fundada nas crenças comuns. Isso. Se a poesia tinha como resultado uma impressão, o discurso retórico deve produzir uma decisão, Perfeito. mostrando que ela é mais adequada ou conveniente dentro de um determinado quadro de crenças admitidas. Pois é. Mais uma vez, eu quero frisar. O discurso retórico, ele é um discurso cujo objeto é a verossimilhança. Ele é verossímil, ou seja, parece verdade. Tanto é que uma pessoa pode convencer a outra de um erro terrível. E diga-se de passagem, isso vem sendo feito já faz tempo. Isso já vem sendo feito faz tempo. Desde que o mundo é mundo, né? Você usa o discurso retórico para fazer isso. É a persuasão, né? Não é? Regina, continua lendo aí, tá? C. O discurso dialético já não se limita a sugerir ou impor uma crença. Quando ele diz que o discurso dialético já não se limita, isso quer dizer que ele transcende. Tá certo? Ele já não se limita a sugerir. Quem sugere? O discurso poético e o discurso retórico. Ele também não se limita a impor uma crença. Né? Ele nem impõe como retórico, nem sugere como poético. Ele submete a crença à prova. É o discurso da prova, é o discurso probante. O discurso dialético é o discurso usado nos tribunais. Acusação e defesa e o juiz decide. Tá certo? Que é muito utilizado também no estilo literário chamado conto. São 3 pessoas. O conto sempre tem 3 pessoas. Tá?
Vá, continua. Mas submete a crença à prova. Exato. Mediante ensaios e tentativas de transpassá-las por objeções. Vamos lá. É o pensamento que vai e vem por vias transversas, buscando a verdade entre os erros e o erro entre as verdades. E indica também duplicidade de visão. Indica duplicidade, né? E indica divisão. Isso. Por isso chamada dialética. Né? Sempre se analisa duas premissas. Uma premissa, outra premissa, e a terceira que é a verdade que é tirada dessas duas. Tá? Se inteligência é igual a dirigir um automóvel, se todo mundo que dirige um automóvel é inteligente, então eu posso dizer que o homem e ou a mulher são inteligentes. Tá certo? Não necessariamente, né? Mas no dirigir. Sim. Se eu digo que dirigir é um fator, um ato inteligente, dirigir um automóvel é um ato inteligente, então eu posso dizer que homem pratica ato inteligente. Por quê? Dirigir, as duas premissas dizem que dirigir um veículo é um ato de ser inteligente. E aí eu vou complementar dizendo, então o homem é inteligente, porque o homem dirige veículo. Já o macaco não é inteligente, porque ele não dirige veículo. Um exemplo bem rasteiro, mas assim, é só para compreender. Tá? Vai. Por isto, a dialética é também chamada de da raiz peira, significa Peirar. prova. Peirar. Prova. Significa prova, experiência, de onde vem peirasmos, tentação. E as nossas palavras empíria, empirismo, experiência, mas também através de peirates, pirata, o símbolo mesmo da vida aventureira, da viagem sem rumo pré-determinado. Olha só que interessante, né? E tudo de origem grega, né? Tá notando que é grego? Essas palavras aqui. Vai. O discurso dialético mede, enfim, por ensaios e erros, a probabilidade maior ou menor de uma crença ou tese, não segundo sua mera concordância com as crenças comuns, mas segundo as exigências superiores da racionalidade e da informação acurada. Um outro exemplo, né? Se o macaco é um mamífero e o homem é um mamífero, então o homem e o macaco são semelhantes. Eu posso dizer que essa conclusão ela é adequada? Posso dizer? Ambos são mamíferos. Com base no discurso dialético, eu posso dizer que eles são semelhantes. E são mesmo.
em relação a ser mamífero. Não é? Sim. Por aí. Beleza. Vá agora para o discurso lógico ou analítico, por favor. Isso. Item D. O discurso lógico-analítico. Finalmente, partindo sempre de premissas admitidas como indiscutivelmente certas, chega pelo encadeamento silogísticos à demonstração certa. Pronto, espera um pouquinho, Regina. Uma coisa importante. A dialética é o discurso da prova, não é? Exato. Para que se prova? Para se buscar a verdade. Uhum. O discurso analítico-científico, essas premissas que eu acabei de falar aqui em relação ao homem macaco, então, me deu um resultado, esse resultado ele é verdadeiro. Uhum. Então, esse resultado aqui eu uso no discurso lógico-analítico. Eu já parto da premissa, de uma premissa verdadeira. Uhum. Eu não parto mais de uma premissa do possível. Eu parto de uma premissa verdadeira. Homem e macaco têm semelhança, sim. Uhum. Eles são mamíferos. Isso é um fato. Não é? Todos eles mamam. Então, eu uso essa premissa dentro do discurso lógico-analítico. Por quê? Ele parte sempre de premissas admitidas. O discurso analítico é o discurso dos cientistas, né? Dos físicos, dos matemáticos, né? Para entrar e descobrir esse exercício de descobrir os fenômenos naturais, né? Ele parte de premissas verdadeiras. 2 mais 2 é igual a 4. Isso é uma premissa verdadeira, né? Não gosto de usar fone de ouvido, não? Dá uma agonia. Mas é melhor para ficar melhor. Então, o discurso lógico ou analítico, finalmente, partindo sempre de premissas admitidas, já são admitidas, como indiscutivelmente certas. Essa é a grande diferença dele para o dialético. Chega pelo encadeamento silogístico. Ele usa do silogismo, né? Se isso é igual a isso, então isso é igual a isso. Né? Pelo encadeamento silogístico, ele chega pelo encadeamento silogístico à demonstração certa, à prova indestrutível, à prova indubitável da veracidade das conclusões. É visível que há aí uma escala de credibilidade crescente. 2 pontos. Do possível, subimos ao verossímil. Qual é o discurso do possível, Regina? O discurso do possível poético. Isso. Subimos para o verossímil. Qual é o discurso do verossímil, Regina? Retórico. Deste para o provável. Qual é o discurso do provável? Que é o dialético. Isso. E, finalmente, para o certo ou verdadeiro. Que é o científico ou analítico. Científico. Exatamente. Uhum. Tá? Então, assim, é visível que há aí uma escala de credibilidade. Uhum. Certo? As palavras mesmas usadas por Aristóteles para caracterizar os objetivos de cada discurso evidenciam essa gradação. O próprio Aristóteles
Você sabe que as palavras são símbolos, né? Ou signos. Elas encapsulam uma definição. Então, as próprias palavras utilizadas por Aristóteles dá margem a essa compreensão, dessa escala de credibilidade. Né? Né? Há, portanto, entre os 4 discursos, menos uma diferença de natureza que de grau. Há, portanto, entre os 4 discursos, menos uma diferença de natureza do que de grau. Certo? Possibilidade, verossimilhança, probabilidade razoável e certeza apodítica. Então, a gente pode dizer também que o discurso poético é o discurso da possibilidade, que o discurso retórico é o discurso da verossimilhança, que o discurso dialético é o discurso da probabilidade razoável e o discurso analítico-científico é o discurso da certeza apodítica. Apodítico quer dizer indubitável. Certo? São, pois, os conceitos-chave sobre os quais se erguem as 4 ciências respectivas. 2 pontos. A poética estuda os meios pelos quais o discurso poético abre à imaginação, acraseado, o reino do possível. Olha que coisa legal isso aqui. Essa frase ela é basilar. Tá certo? Regina, destaca ela, por favor, para que em toda a aula a gente tenha essas frases escritas sempre à mão, de preferência projetada. Tá certo? A poética é uma ciência. É a ciência que estuda o discurso poético, que abre à imaginação o reino do possível. Não é isso? A poética, possível. A retórica, o verossímil. A dialética, a probabilidade, né, razoável, né, a busca da verdade, a prova. E a analítico-científica, a certeza apodítica. Né? Então, a retórica, os meios pelos quais o discurso retórico induz a vontade do ouvinte a admitir uma crença. É a ciência da indução, do convencimento. Vendedor usa muito retórica, né? Advogado, não é? Político, né? Tem os políticos aí que tem uma retórica que ninguém aguenta mais ouvir, né? Nossa Senhora. Jesus Cristo. Essa geração é a geração que tem tudo para ir para o céu, se tiver paciência de passar por cima de tudo que nós estamos vivendo. A dialética, aqueles pelos quais o discurso dialético, só para não confundir a cabeça do povo aí, né? A poética é a ciência do discurso poético. A retórica é a ciência do discurso retórico. A dialética é a ciência do discurso dialético. E a lógica ou analítica é a ciência do discurso lógico, analítico, científico. Tá? Então, a dialética, vírgula, né? Aqueles discursos pelos quais o discurso dialético averigua a razoabilidade das crenças admitidas. Né? E, finalmente, a lógica ou analítica estuda os meios da demonstração apodítica.
ou certeza científica. Ora, aí os 4 conceitos básicos são relativos uns aos outros. 2 pontos. Não se concebe o verossímil, o retórico, fora do possível, do poético. Nem este, o verossímil, sem confronto com o razoável, que é o dialético. E assim por diante. Né? A consequência disto é tão óbvia que chega a ser espantoso que quase ninguém a tenha percebido. As 4 ciências são inseparáveis. Tomadas isoladamente, não fazem nenhum sentido. Tá? É outra frase basilar, Regina. Uhum. E tem que ir aí também para os nossos, tem que ficar aí à vista de todos. As 4 ciências são inseparáveis. Tomadas isoladamente não fazem sentido. O que as define e diferencia não são 4 conjuntos isoláveis de caracteres formais, porém 4 possíveis atitudes humanas ante o discurso. 4 motivos humanos para falar e ouvir. O homem discursa para abrir a imaginação, a imensidade do possível. Falou em imaginação, você fala em poética. Para tomar alguma resolução prática. Para examinar criticamente a base de crenças que fundamentam suas resoluções ou para explorar as consequências e prolongamentos de juízos já admitidos como absolutamente verdadeiros. Hoje, o Brasil está com um sério problema no discurso analítico científico. Estão sendo demolidas as cláusulas pétreas da nossa Constituição. Isso é uma afronta total à teoria dos 4 discursos. É uma afronta até à ciência. Não se chegou às cláusulas pétreas da Constituição do nada. É porque alguém está exercendo um cargo cuja função existe para ser ocupada, para ser desenvolvida por pessoas de notório saber jurídico e régua moral ilibadíssima. Tem gente hoje exercendo essas funções sem esses pressupostos, sem essas premissas apodíticas. Uhum. 2 pontos. O homem discursa para abrir a imaginação à imensidade do possível. O homem discursa para tomar alguma resolução prática. O homem discursa para examinar criticamente a base das crenças que fundamentam suas resoluções. Certo? O homem discursa para explorar as consequências e prolongamentos de juízos já admitidos como absolutamente verdadeiros. São os princípios, são as cláusulas pétreas, construindo com eles o edifício do saber científico. Um discurso é lógico ou dialético ou poético ou retórico, não em si mesmo.
é por sua mera estrutura interna, mas pelo objetivo a que tende em seu conjunto, pelo propósito humano que visa a realizar. Dá para entender o tamanho da bronca que a gente está vivendo, né? Daí que os quatro sejam distinguíveis, mas não isoláveis. Cada um deles só é o que é quando considerado no contexto da cultura, como expressão de intuitos humanos. A ideia moderna de delimitar uma linguagem poética em si, ou lógica em si, pareceria, aos olhos de Aristóteles, uma substancialização absurda. Pior ainda, uma coisificação alienante. Tem aqui, ele nos remete para uma nota de rodapé aqui, tá? 18. Eu vou ter que ler essa nota de rodapé. Uhum. Mas eu vou continuar aqui até o final do parágrafo, mas depois eu volto para cá. Aristóteles, uma substancialização absurda, pior ainda, uma coisificação alienante. Ele ainda não estava contaminado pela esquizofrenia que hoje se tornou o estado normal da cultura. Então, 18. Regina, lê para mim aí essa nota de rodapé, por favor. 18. 4 fatos da história do pensamento contemporâneo fazem ressaltar a importância dessas observações. Número 1. Todas as tentativas de isolar e definir pelos seus caracteres intrínsecos uma linguagem poética, diferenciando-a materialmente da linguagem lógica e da linguagem cotidiana, fracassaram redondamente. A respeito, Mary Louise Pratt, é o nome do livro, Talbot Act Theory of Literary Discourse, Bloomington, Indiana University Universidade de Indiana, né? Press, 1977. É isso aí. De outro lado, desde que Kurt Gödel é geralmente reconhecida, a impossibilidade de extirpar do pensamento lógico todo resíduo intuitivo. Pois é. Terceiro. Que é muito usado na poética, né? Uhum. Os estudos de Chaim Perelman, Traité de l'argumentation, la nouvelle rhétorique, Bruxelas, Université Libre, 1978. Thomas S. Canning, The Structure of Science Revolutions, e Paul Feyerabend mostram convergentemente a impossibilidade de erradicar da prova científico-analítica todo elemento dialético e mesmo retórico. Perfeito. Quarto, ao mesmo tempo, a existência de algo mais que um mero paralelismo entre os princípios estéticos, vale dizer, poéticos em sentido lato, e lógico-dialéticos na cosmovisão medieval, é fortemente enfatizada por Erwin Panofsky. Architecture gothique et pensée scholastique, tradução Pierre Bourdieu, Paris, Editions de Minuit, 1967. Esses fatos e muitos outros no mesmo sentido indicam mais que a conveniência, a urgência do estudo integrado dos 4 discursos. Pois é. E o professor aqui nessa nota de rodapé, número 18, ele usou qual discurso? Para convencer a gente disso.
Analítico científico. É retórico. É retórico? Isso é uma retórica. É retórica pura. É uma maneira de você fazer convencer uma pessoa, citando os papas dos assuntos, né, para poder convencer. Então, assim, realmente é tudo interligado, né? Né? Olha só, a gente poderia ir ainda mais para frente aqui, e eu acho até que a gente deve ir mais para frente, mas não hoje mais, tá? A gente vai parar por aqui nesse item 2. Eu vou ler depois. Tá certo? Até a gente finalizar isso aqui, porque senão a gente não vai nem passar aqui para a base para nossa leitura de fato, digamos assim, né? Que é o São Boaventura, né? 14 de junho, né? 23. Alright, vamos deixar aqui meu querido mestre, professor Olavo.